E aí pessoal, antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Quem está falando aqui é o professor Pedro. Eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto muito importante que é a geografia da energia, beleza? A ideia então é que a gente apresente aqui alguns elementos relevantes para esse tema, que é um tema em geral que pode ser visto como multidisciplinar, que se relaciona então com muitas disciplinas, mas a gente vai dar uma abordagem que é uma abordagem das ciências sociais ou da geografia, beleza? Tudo bem? Vamos avançando então um pouquinho para poder começar a nossa conversa. Uma definição importante quando a gente fala em energia, né? A gente está falando de um conceito que tem muitos sentidos, né? Por exemplo, para a biologia, energia tem um sentido que é diferente do sentido que a física atribui para esse mesmo conceito, beleza? De maneira geral, a gente pode dizer que esse conceito está relacionado com a capacidade de produção de ações, certo? Ou de movimentos em um determinado corpo. Então, por exemplo, na física, quando vocês escutam falar lá sobre energia potencial gravitacional ou energia cinética, a gente está falando de um tipo de energia que está vinculada a um movimento, certo? Assim como na biologia, quando você fala de ATP, né, ou produção de energia biológica, efetivamente, você está falando de um processo que envolve uma série de questões ali bioquímicas, né? Que é bastante complexo, certo? Mas está relacionado ao mesmo princípio, né? Porque, por exemplo, você se alimenta para ter energia para conseguir ter ações diariamente, nem que seja jogar LOL, mas ali você está de alguma forma utilizando o seu corpo e é uma ação que requer ali algum gasto de energia, beleza? Tudo bem? A geografia da energia, efetivamente, ela vai se dedicar a analisar esses processos de produção de energia, beleza? Mas ela também vai se preocupar com outras questões. Olha só, o estudo da geografia da energia dedica-se à compreensão dos aspectos relacionais entre produção de energia, transporte, manutenção de sistemas produtivos, ou seja, é necessário para que você mantenha uma indústria um certo gasto energético, aliás, um grande gasto energético, mas também se relaciona ali com geopolítica, ou seja, a interação dos países, e o meio ambiente. Claro, toda produção de energia ela tem impactos ambientais em maior ou menor grau. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar para vocês uma classificação. Aliás, não é bem apresentar porque vocês conhecem, vocês estudaram isso ao longo do ensino fundamental de vocês, mas a gente reforça aqui porque eu acho importante que a gente reconheça alguns desses elementos, beleza? As fontes de energias elas são comumente classificadas entre fontes renováveis e não renováveis, certo? Vou apresentar para vocês aqui. Quando a gente fala em fontes renováveis, a gente está falando de algum tipo de fonte, seja ela mecânica ou calorífera, né? Ou seja, alguma fonte que gera um movimento ou gera calor e ela tem uma capacidade de renovação ilimitada, certo? Ela continua se renovando num período de tempo muito curto e podendo ser sempre reutilizada, beleza? Vou apresentar alguns para vocês, né? A fonte eólica, né? Vocês conhecem muito bem o movimento do vento, né? Que está associado aí à circulação geral da atmosfera. Ele permite a movimentação de grandes estruturas como essa que vocês estão vendo, e esse movimento, né? Essa energia mecânica efetivamente vai gerar energia elétrica, beleza? Uma coisa semelhante acontece com a maré motriz, né, ou a fonte de energia das marés, que efetivamente utilizam essa estrutura que vocês estão vendo, amarelada, né, são duas estruturas que recebem o impacto do movimento das ondas, e isso acaba fazendo com que se gere também uma energia. Então também é um tipo de energia baseada em uma fonte mecânica, certo? Dando sequência aqui, ó, aquilo que a gente vai chamar de fonte geotérmica, né, que utiliza o calor do interior da Terra para conseguir gerar energia. Também é uma fonte muito utilizada mundo afora, especialmente nos últimos anos. O Brasil não tem nenhum potencial para usar isso, né, já que o Brasil ele tem uma estrutura geológica muito estável, mas em regiões mais instáveis geologicamente, a energia geotérmica é uma possibilidade bastante interessante, beleza? Outro tipo de energia renovável muito utilizada é a luz solar, né? A energia solar ela tem a capacidade aí de gerar uma quantidade de energia elétrica muito grande. A gente tem na imagem o Sol e uma placa fotovoltaica recebendo essa energia luminosa e fazendo a transformação.
beleza? Energia eólica, maremotriz, geotérmica e solar. E eu também tenho as fontes não renováveis. Aí é importante que a gente lembre, tá? Fonte não renovável, pessoal, esse nome engana a gente um pouco. A fonte não renovável, ela se renova, só que ela tem um tempo maior para se renovar. Ela necessita uma quantidade de tempo que a gente conta na escala geológica. Em contrapartida, a gente vive na escala de tempo histórica, né? Então, assim, para a gente, 100 anos é muita coisa. E a formação desses recursos demora aí algo em torno de milhares a milhões de anos. Então, é natural que a gente entenda aqui que ela se renova, mas num tempo muito longo, beleza? Alguns exemplos, ó, o petróleo, certo? O carvão mineral, o gás natural e também a energia nuclear, né? Aí no caso a gente está com a imagem de uma rocha e essa parte mais amarelada da rocha é urânio, certo? Um elemento muito utilizado para geração de energia. Tudo bem? Esses três primeiros que eu coloquei para vocês são combustíveis fósseis, beleza? Ou seja, se formaram ao longo de muito e muito tempo e tem um processo efetivamente de fossilização. E esse último é uma rocha com uma quantidade grande de um material bastante radioativo, certo? Que através de um processo de enriquecimento é capaz de gerar uma quantidade de energia muito grande. A gente vai diferenciar um pouco melhor esses elementos mais para frente. Beleza? Tudo bem? Então vamos avançando. Olha só, falando especificamente sobre o carvão mineral, né? O carvão mineral ele é um elemento não renovável, certo? A gente já viu ele na imagem anterior. E ele é altamente poluente, beleza? Só que ele foi muito utilizado ao longo da história da indústria, por exemplo, desde a primeira Revolução Industrial, em que se começou a utilizar muito ele para poder fazer funcionar lá aquelas máquinas conhecidas como máquinas a vapor, né? O trem também utilizava o carvão mineral como recurso básico. Então, assim, o carvão mineral, por mais que ele tenha um impacto ambiental muito grande, ele foi muito utilizado e ainda hoje é, só que hoje em dia tem uma disponibilidade maior de recursos, beleza? O processo de formação do carvão mineral é muito interessante, tá legal? Ele surge a partir da matéria orgânica vegetal, né? Por exemplo, o tronco de uma árvore, que depois de um determinado momento, depois que ele é soterrado por uma quantidade de sedimentos, ele inicia um processo lento de decomposição, tá legal? Micro-organismos começam a decompor aquele vegetal e transforma ele ao longo do tempo numa espécie de uma rocha, tá legal? Ele se torna um mineral efetivamente com uma capacidade calorífera, uma capacidade de queima muito grande, beleza? Uma coisa interessante também é que esse tipo de recurso ele se forma de maneira mais acentuada ou ele é mais comum em algumas regiões de clima frio, tá legal? Justamente porque o frio ele evita a decomposição precoce dessa matéria orgânica. Não por acaso, pessoal, o Brasil, né, é uma região, é um país que tem uma quantidade muito pequena de carvão mineral, só cerca de 1% do carvão mineral do mundo está aqui no Brasil, certo? E a maior parte desse 1% está justamente na região sul, que é uma região de clima subtropical, justamente com temperaturas mais baixas quando comparado ao resto do país. Beleza? Tudo bem? Isso é um ponto importante aqui também. No que se refere à qualidade desse carvão mineral, né? O carvão mineral ele tem uma capacidade de queima maior de acordo com a quantidade de carbono que ele tem, né? E eu fiz essa representação aí, que é mais ou menos uma escala, né? Do menor carvão mineral em quantidade de carbono até o maior. A turfa ela tem a menor quantidade de carbono dentre os carvões minerais, certo? O lignito vem na sequência, a hulha vem na sequência, e por fim a gente tem o antracito, que tem algo em torno de 95% de carbono, ou seja, ele tem uma capacidade de queima muito grande. E ele tem naturalmente uma maior qualidade, muito utilizado, por exemplo, em indústria siderúrgica, né, para queima ali e transformação de metais, beleza? Tudo bem? Isso é importante que vocês entendam. Caso tenha ficado alguma dúvida, falem comigo depois. Então, assim, de novo, né? A qualidade de queima do carvão está associada à quantidade de carbono. Quanto mais carbono, mais ele queima. Então, o antracito é o que mais tem carbono, algo em torno de 95%. Tudo bem?
O carvão mineral tem algumas desvantagens, justamente por isso ele começou a ser substituído ao longo do tempo, né? Percebam lá que da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial, o carbono passou a ser meio que o carvão mineral passou a ser meio colocado de lado, certo? Isso dá muito em função de algumas questões. Por exemplo, o transporte do carvão mineral ele é muito mais difícil do que o transporte de petróleo, né? O petróleo, por ter a forma de óleo, né, por ser líquido, efetivamente, eu consigo transportar ele por dutos, né, por canos. O carvão não. O carvão é necessário para o transporte do carvão caminhões, navios, aviões, certo? Que necessariamente dificulta esse processo de transporte. O carvão mineral ele também é mais poluente, ou seja, ele gera uma quantidade muito maior de CO2 quando comparado ao petróleo. Beleza? Ele tem um menor poder calorífero, ou seja, ele gera menos calor do que o petróleo, e ele também não tem subprodutos de alto valor agregado, como é o caso do petróleo. Do petróleo você tem uma série de outros subprodutos, como por exemplo a gasolina, como por exemplo plásticos, né, que são utilizados como matéria-prima, ou seja, existe um valor agregado ao petróleo que o carvão mineral não tem, tudo bem? É justamente por isso que ao longo dos anos o petróleo passou a ser então a principal fonte de energia utilizada no mundo inteiro, beleza? E é sobre ele que a gente vai falar agora, beleza? O petróleo, gente, ele, como já foi dito, né, ele também é não renovável, assim como o carvão mineral, ele também é extremamente poluente, certo? Ele tem um processo de formação muito parecido com o carvão mineral. A diferença principal é que a matéria orgânica que vai gerar esse petróleo, diferente da matéria orgânica que vai gerar o carvão mineral, é que aqui a matéria orgânica principal é uma matéria orgânica marinha, tá legal? Ou seja, restos de animais e de vegetais marinhos, tudo bem? As áreas de incidência principais do petróleo, onde você mais encontra, são em golfos, baías, mares fechados e litorais. Você dificilmente encontra petróleo em mar aberto, certo? Justamente porque em mar aberto a água se movimenta muito mais, movimenta os sedimentos e dificulta a formação desse recurso, beleza? Então, justamente os golfos, as baías, os mares fechados e os litorais têm águas menos movimentadas e também mais rasas, recebendo uma quantidade maior de iluminação, o que favorece aí esse processo de decomposição. Beleza, gente? Isso é importante. A gente vai falar mais de petróleo depois, mas aqui são os elementos mais gerais dele. Tudo bem? A gente vai avançando aqui para não perder muito tempo, mas se ficou alguma dúvida em relação a esses aspectos, é só falar comigo depois. Beleza? Um ponto interessante aqui, e eu acho que vale a pena vocês ficarem atentos a isso, porque assim, daqui a algum tempinho vocês vão estar fazendo vestibular, vão estar fazendo concursos, e é muito possível e muito provável que essa informação apareça, tá legal? Esse ano de 2020, pessoal, pela primeira vez, o petróleo ele superou a soja, certo? No ranking de exportações do Brasil. Pela primeira vez, o Brasil passou a exportar mais petróleo do que a commodity da soja, certo? Lembrando aí que soja é historicamente, né, aí ao longo das últimas décadas, é o nosso principal produto exportado, beleza? E o petróleo esse ano superou. Não acho que isso vá se manter por muito tempo, tá legal? Porque a demanda de petróleo é muito grande, mas a capacidade de produção de soja é muito maior do que a capacidade de produção de petróleo aqui no país, certo? A gente tem boas reservas de petróleo, mas nada se compara aí à nossa capacidade de produção agropecuária. De fato, o Brasil ele é um país que tem uma certa vocação para isso. Beleza? Tudo bem? Então, um aspecto importante, esse ano, pela primeira vez, nesse trimestre, o petróleo superou a soja e qualquer outro commodity brasileiro na exportação. Beleza? Vamos avançando então. O gás natural, tá, gente? O gás natural ele também é não renovável, certo? Mas ele é mais abundante. Isso tem algum valor aí, porque o gás natural ele passou a ser mais utilizado recentemente, certo? Justamente porque a gente percebe que ele tem uma quantidade muito grande em comparação a outros recursos e ele foi menos explorado ao longo da história. Então existe uma disponibilidade muito grande de gás natural, tá legal? E onde tem petróleo tem gás natural, ou seja, as regiões do Brasil que são grandes exportadoras de petróleo também têm potencial de exportação de gás natural, certo? E também tem ali alguma facilidade no transporte,
porque o gás natural pode ser transportado também por dutos, né? Não os oleodutos, mas os gasodutos, certo? Ou seja, grandes encanamentos que transportam gás de um lugar para outro, certo? Como eu já disse, o gás natural ele hoje está em franco crescimento, né? O uso dele, cada vez mais se utiliza esse recurso, e ele é menos poluente do que o petróleo e do que o carvão mineral. Isso é um ponto importante, tá legal? Ele é poluente? Ele é, sem dúvida nenhuma, a queima dele também gera CO2, mas a quantidade é muito menor do que esses dois anteriores, tá legal? Ele é muito utilizado em países do norte, né? Para calefação, ou seja, para aquecimento das casas em regiões que são mais frias, beleza? Ele também é utilizado como gás de cozinha. Cuidado, eu não estou dizendo para vocês que o gás de cozinha de vocês é gás natural, certo? Geralmente a gente utiliza em casa o tal do GLP, né? O gás liquefeito de petróleo, mas também pode se utilizar o gás natural como gás de cozinha, tudo bem? Ele é muito utilizado também nas termoelétricas, né, que são usinas para gerar energia elétrica a partir da queima desse gás. Ele também é utilizado para os carros, né, no formato do GNV, o gás natural veicular. Beleza? Tudo bem? Ele então é um recurso muito utilizado. E geralmente a gente encontra o gás natural em duas formas, tá legal? Eu vou trazer para vocês aqui para ver se fica mais fácil. Ó. O gás natural associado e o gás natural não associado. A diferença básica. O gás natural associado, gente, ele é encontrado misturado com o petróleo, certo? Ou seja, você encontra ele entranhado nesse óleo negro. Enquanto o gás natural não associado, por mais que ele se forme próximo ao petróleo, ele não está misturado. A vantagem do gás natural não associado, a vantagem desse gás natural não associado, pessoal, é que ele não demanda um refino, assim como é o caso do gás natural associado. Você não tem que fazer um processo químico de separação do óleo porque ele já está separado, certo? Então ele tem um valor de mercado grande, certo? E ao mesmo tempo ele faz com que o seu uso enquanto subproduto ele seja facilitado em comparação àquele que é encontrado associado ao petróleo. Beleza? Alguns elementos importantes aí para a gente poder entender esse negócio.